Olá, olá! Vamos convidar aqui o pastor Ramon para participar conosco. E aqui. Mas já. Agora deu? Vai dar tudo. Acho que agora foi, Agora hein? deu. Consegue me Agora ver? sim! Tudo bem? Tudo bem. Tava aqui na luta aqui, pedindo para entrar. Ninguém me respondia. Você tá me ouvindo bem aí? Como é que tá o som? Tá, tô Eu tô com ouvindo. música, não E sei se tá vocês muito estão alto. ouvindo? Hello. Olha quem tá aí. Aí, deu uma travada Estou agora. conseguindo Voltou. ouvir bem. Beleza. Aí, não sei o que você tava falando, que deu uma travada pra mim aqui. Continua aí, não sei. Agora Não sou sei eu. onde é que eu parei, né? Mas pronto. Na questão da gente buscar mesmo, tá sempre nos aperfeiçoando, é, buscando de Deus um bom caráter, buscando uma mudança na nossa vida para que as pessoas possam ver em nós a diferença, para que nós possamos ser um testemunho vivo do Senhor, para que nossas atitudes elas possam constranger de uma forma positiva as pessoas que nos rodeiam, né? Sermos diferença mesmo, sermos o sal da terra, sermos a luz do mundo, fazemos a diferença, né? Não nos contentarmos, porque Deus conhece meu coração e eu tenho que agradar a Deus. Não. Nosso objetivo maior é testemunhar Jesus. E a gente só consegue fazer isso não só de falar, mas principalmente com as nossas atitudes, né? Com aquilo que a gente faz, é o que mais chama a atenção daqueles que nos veem, é daqueles que nos observam. Então é isso, buscar mais, né? Porque não é fácil a gente Não. ser essa testemunha boa, né? Mas é buscar mesmo todos os dias, em todo momento, que Jesus, que nós possamos ser mesmo a imagem, que nós possamos refletir Jesus através das nossas atitudes, né? Quando fala-se muito de testemunho, vai muito para aquilo que nós fazemos, né? Porque não é só de falar, mas é aquilo que a gente Yeah. faz, aquilo que demonstra ser. Então, nós precisamos ter um bom testemunho. É importante a gente buscar isso, de dar um bom testemunho, que às vezes a gente só se importa com o que Deus conhece, com o que a gente usa muito, né? Que Deus conhece meu coração, Deus sabe que eu sou assim, mas não se preocupe, não se importe em dar um bom Yeah. testemunho aquelas pessoas que nos observam 24 horas, né? E é isso. Eu aqui, tô falando isso aqui, eu tô olhando aqui pro devocional e eu separei aqui uma frase para falar, que é uma frase do Billy Graham, vocês devem conhecer, que ele diz assim: nós somos as Bíblias que o mundo, a Bíblia que o mundo está lendo. Nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Tipo assim, mais do que falar, muito mais do que falar, né? Porque só fala pra caramba, né? Fala muito, fala, não faz nada. Nós É, somos a Bíblia em prática que as pessoas vão ver. E muitas pessoas não vão ter oportunidade de ouvir sequer um culto ou algo assim, né? Mas se a gente der o testemunho, a gente faz diferença. Acho que a nossa vida fala mais, acho sempre que a nossa vida fala mais do que aquilo que a gente fala, né? As nossas atitudes, como é mesmo, né? Nos momentos bons, nos ruins, como nós reagimos às situações, né? Isso nada mais é do que os frutos, né? Os frutos do Espírito. Conforme vai acontecendo as circunstâncias, a gente vai dando testemunho de quem nós fomos transformados e reagimos àquela situação de certa forma, né? E aí é isso, lembrei aqui, mas já tá, isso aqui já é a parte lá do final do que eu ia falar, entendeu? então pode, bora, Vou compartilha com a partilhar, vou gente partilhar. também aí. Pessoal, vamos falar de testemunho.
Eu quero partilhar então um devocional com vocês. Eu vou ler alguns versículos aqui, e o primeiro deles, que vai ser a base, eu vou ler, está em Atos 1:8, tá? Atos, capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte. Todo mundo já conhece isso aí, né? Isso é bem famoso. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Né? Aqui é a promessa aqui do que ia acontecer, né? Na real, Jesus várias vezes, e o Velho Testamento também várias vezes citou a descida do Espírito Santo, né, para as pessoas. E aqui eu quero frisar em 3 pontos, que é poder, testemunhas e confins da terra. Ok? 3 pontos. Primeiro aqui, só para ficar claro... Ah, não, vou ler no final. Vou deixar para o final. Vou deixar isso aqui para o final. Vou até cortar aqui e botar para frente, porque senão eu me empolgo. Vou botar depois da frase que eu já falei, né? Que eu sou assim, eu vou falando as coisas estão no final. A mania... Quem me conhece sabe, né? Mania de começar as coisas de trás para frente, né? Pronto. Vamos lá. Poder. O que seria poder aqui que está falando aqui nesse versículo, que nós podemos entender como poder aqui? Lembrando, nós estamos falando sobre ser testemunhas, né? Poder aqui não é você vai se transformar no Power Ranger, né? Vai, né? Voar, sei lá, nada disso. Né? Aqui está falando de você ter autorização, de você ter permissão, de você estar em condições, de você estar apto para naquelas ocasiões, naquelas daqueles possíveis momentos, você está apto para falar alguma coisa. E aqui nós estamos falando sobre falar do reino de Deus, né? Falar e trazer as boas novas do reino. O Espírito Santo ele veio para ensinar, para guiar, mas que para você abrir sua boca e falar, principalmente por causa disso. Deus podia ter mandado os anjos, Jesus podia ter ficado aí o tempo todo pregando para todo mundo, os anjos, mas ele escolheu a gente, né? Nós, com a nossa forma falha, com as nossas dúvidas, nossos momentos, e inclusive com os nossos testemunhos, né? Inclusive, está muito na moda agora essa questão de contar uma história, do storytelling, de falar, até vídeos. Tudo que a gente tem visto hoje tem a ver com contar histórias, né? Para poder ligar as pessoas a pessoas. Muitas das vezes a gente não consegue ler a Bíblia, explicar como um teólogo, como alguém que estudou muitos anos, mas às vezes a gente tem uma experiência de vida que eu posso traduzir isso em palavras de Deus, percebe? É um momento onde eu precisei orar a Deus, onde eu precisei clamar a Deus, onde eu fiquei desesperado, que eu não tinha solução, mas eu orei a Deus e falei com Ele e vivi alguma coisa sobrenatural, né? Isso são experiências que só esse poder, só o Espírito Santo aperfeiçoando a nossa vidinha, a nossa forma de viver, para entendermos o que acontece e podermos passar às pessoas como as pessoas vão entender também. Porque não se trata de nós convencermos ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. E se a gente pode falar o que for com os melhores argumentos do mundo. Se não tiver o Espírito Santo, a pessoa não vai entender nada do que você está falando. Nada. Né? Acho que vocês já passaram por isso também, né? De falar, explicar alguma coisa para alguém e alguém não entendeu nada, né? Acontece, porque a gente não tem a capacidade de ensinar todo mundo, de mostrar a todo mundo a verdade. Mas é por isso que vem esse poder, para aperfeiçoar a gente a falar uma coisa que nós não sabemos expor. Porque, na verdade, a gente não viu Deus, a gente não conhece Deus na totalidade. Mas quem conhece, quem sabe, quem vem dele, está em nós para que a gente possa passar através das nossas experiências, através da nossa vida, através da palavra e oração e tudo mais que a gente possa viver. Então, o poder fala disso, sabe? Poder vem para que você possa falar algo, tá? Frisa isso aí. Poder vem para que você possa usar para falar algo. Usar para alguma coisa, para alguém. Próximo ponto são as testemunhas em si, né? Aqui o versículo fala que
que a partir do momento em que esses homens aqui recebessem, quando nós recebêssemos o poder, o Espírito Santo, nós seríamos testemunha. E o que é testemunha, né? Testemunha é a pessoa que presenciou, ou ouviu algum fato, alguma coisa que foi falado e pode dar promenores. Isso é muito importante. Alguém que viu ou ouviu, tá? Você não precisa estar presente, como nós. Não, eu estou um pouquinho velho, né, Sabrina? Mas a gente não passou, né, a gente não viu Jesus na cruz, não viu os milagres, né? A gente ouviu de alguém e que leu de alguém também, né? Então, assim, mas quando a gente recebe esse poder do Espírito Santo, a gente ganha uma capacidade de encontrar os promenores daquela coisa que aconteceu ali. A gente consegue tirar. Sabe quando você lê a Bíblia, você lê 3, 4, 5, 10 mil vezes, você encontra cada hora uma coisa nova? Cada hora uma coisa nova. Esse poder, ele aperfeiçoa, talvez, a nossa visão para enxergar vírgulas e coisas ali que ao olho comum não seria possível. Então, nós conseguimos extrair mais da palavra de Deus. Porque aquele que olha para a Bíblia e lê, sem o Espírito Santo, aquilo é apenas uma história. Mas aquele que tem o poder, o Espírito Santo nele, com ele, do lado dele, a explicar o que é aquilo que ele está lendo, aí ele passa a entender promenores, coisas pequenas que são importantíssimas, talvez mais importantes que o fato mais visível até. Os detalhes fazem toda a diferença. Fazem toda a diferença. E a testemunha é isso. Quando é chamada uma testemunha, ela vai falar o quê? Vai dar os detalhes da coisa, né? Sempre é assim. Então, esse poder ele nos aperfeiçoa para que a gente possa trazer às pessoas detalhes das histórias que eles talvez já tenham ouvido. Vou dar um exemplo aqui até do que Jéssica falou essa semana aqui, né? Comigo, acho que foi semana passada, a outra, não sei, enfim. Algum dia ela falou comigo sobre Davi, não é? Sobre a perspectiva que as pessoas têm de Davi. Tipo, ela até me perguntou isso, qual era a história, assim, Davi? E eu até falei para ela assim, quando eu falo de Davi, eu penso no ele, né, dançando e entrando montando a igreja. Foi assim que eu falei para ela, penso em Davi montando a igreja, levando a arca e tal. Mas, assim, realmente, a história mais, assim, que todo mundo conhece de Davi é Golias. E se você pegar cada historinha dessa, não é só Davi levar a arca lá para cima. Não foi só Davi matar o gigante. É os detalhes. É a quantidade de pedras, é aquilo que ele usou, é como ele levou a arca lá para cima, o que ele teve que estudar para poder levar a arca lá para cima, qual foi o significado dele pegar a arca e levar lá para cima, qual o significado tem hoje para a gente entender que na igreja, em Sião, tem que ter a música, tem que ter a adoração, tem que ter a presença de Deus, que é a arca lá em cima. Então, as histórias de Deus têm detalhes que são fundamentais para a vida do cristão. A gente pode citar aqui, Paulo ele vai falar, não sei aonde agora, que sobre alimentação, ele fala sobre alimentação. Ele fala assim que o cristão ele começa, né, devagarinho, como um bebê. Ele começa, ele vai amamentando, né, no peito da mãe, tem aquele leite e tal. Aí aos poucos ele vai botando um dente, vai botar outro dente. Aí ele vai comer uma sopinha, uma papinha e tal, até ficar igual eu, assim, querendo só comer churrasco. Entendeu? E a palavra é assim também. Nós precisamos ganhar experiência, sabe? Precisamos ser essas testemunhas com esse poder para que a gente possa ir no self-service, que é a Bíblia, e a gente poder entender promenores que não vão ser mais como alimento. Ó, botaram um sushi aí no comentário. Que não vão ser como leite. Vão ser como um alimento sólido que vai fortalecer a gente, porque a gente já está crescendo, entendeu? Então, quanto mais a gente recebe esse poder, mais a gente cresce, mais a gente tem necessidade de se alimentar, mais nós conseguimos buscar extrair da palavra de Deus coisas sólidas, coisas mais profundas. E, consequentemente, nós passamos também para as pessoas, né,
coisas mais profundas e coisas mais sólidas e por aí vai. É um ciclo, né? Então é de extrema importância para cristão, para o cristão que se diz cristão mesmo. Ah, eu sou cristão e tal, né? Tenho fé em Deus, acredito em Jesus e tal, tal, tal. Vou pro céu. Cara, tem que buscar isso aqui. Porque se não tiver esse poder aqui, é cristão da boca fora. E muitos dos principados estão rindo da tua cara. A verdade é essa. Nós precisamos buscar esse poder aqui. Precisamos buscar ser essas testemunhas aqui. E o terceiro ponto aqui no versículo fala assim, que eles vão lá para Jerusalém. Engraçado que eles frisam aqui Jerusalém. Depois, devagarinho, em toda a Judéia e Samaria até os confins do mundo. E engraçado, gente, não sei se vocês já pararam para analisar isso, mas é que os discípulos, eles não queriam sair de Jerusalém, não. Jesus falou, ide, falou um monte de coisa, e os discípulos queriam ficar em Jerusalém. Pedrão quis ficar em Jerusalém, Deus teve que dar um sonho para ele lá, aquele sonho que ele viu lá, as carnes de porco, que o pessoal interpreta muito mal aquilo, né? Viu aquela visão assim e entendeu porque já tinha recebido também o Espírito Santo para poder compreender a visão de que ele precisava sair da onde ele estava, Jerusalém, do lugar de conforto, casa dele, né? Para ir para fora, para perto dos gentios, aquele povo que era impuro, assim como ele viu as carnes de porco. Ele tinha que ir para fora, pregar o evangelho. E aos poucos eles foram saindo, né? Paulo, na verdade, foi o primeiro, né? Mas depois os discípulos, eles pegaram no tranco, né? E foram todos cumprir essa última parte aqui, que é ir aos confins da terra, pregando o evangelho, sendo essa testemunha real, né? Tem um versículo aqui que diz assim, que fala até sobre isso, que eu disse agora, que é Marcos 16:15. Jesus falando, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus foi tão específico, parece que não dá, né? Parece que, não sei, cara, o que passa na cabeça deles. Porque ele foi muito específico, vai para todo mundo. E aqui Jesus não falou assim, ó, vai a Judéia, Samaria, não falou nem nomes de lugares, ele falou, vai a todo mundo. Porque havia muito mais do mundo que os discípulos conheciam naquela altura ali, né? Jesus foi muito mais abrangente aqui no mundo, vai. E pregue para toda criatura, toda e qualquer criatura, as criaturas mais chatas, mais complicadas, você vai ter que pregar para elas, entendeu? E haja poder de Deus, entendeu? Então você tem que buscar muito poder de Deus para você ter condição de pregar para essas criaturas. Eu queria lançar aqui uma pergunta para você, Sabrina, se quiser me responder. Qual é o lugar mais longe onde nós podemos chegar? Qual é o lugar que eu posso chegar? Qual é o lugar mais distante? Porque Jesus disse aqui, ide por todo mundo, né? Mas a gente sabe que cada pessoa tem as suas limitações, né? Físicas até, e de tempo, enfim, tudo mais. Mas até onde nós podemos chegar? Até onde nós podemos ir? Tipo, hoje na live aqui a gente pode ir muito longe. A gente pode ir bem longe. Mas no nosso dia a dia, até onde a gente pode ir, né? Será que a gente pode ir aqui em outro Eu país acho que e vai tal? muito de... Eu acho que vai muito do até onde nós estamos Yeah. disponíveis. Porque eu acho que se eu estiver totalmente disponível, eu posso ir, né? Vai embora. Sei lá, posso ir. Yeah. Por exemplo, um exemplo aqui. Se eu e você não tivesse trabalho, não tivesse que sair daqui, fazer isso, aquilo, outro, poderíamos ficar aqui Até amanhã. o tempo que a gente Vigília. quisesse. Então, pronto. Eu acho que vai muito daquilo que a gente está disponível para ir. Yeah. Disponibilidade, então, é igual a distância que eu posso percorrer. Se eu estou disponível, o céu é o limite. É verdade. É de acordo com a nossa disponibilidade, né? É porque, por exemplo, dinheiro nem é um problema. Yeah. Porque às vezes
o fato de você querer, a gente pode ver, muita gente ajuda, colabora, ou Yeah, yeah, até, yeah. pronto, entende? Então, acaba por não ser o É mais o tempo, tempo. o nosso tempo é algo que mais nos impede, ou é o que mais nos afasta de chegar mais, de ir mais longe. Aquilo que nós priorizamos o nosso tempo, ele automaticamente ele inibe a gente de ir mais longe do que se nós não tivéssemos nada, né? Aí Paulo vai falar isso, né? Ele fala acerca disso. Ele fala assim, gente, olha, se não der, não casa não. Vai fazer a obra. Mas cada um, cada um faz o que quiser. Entende? O próprio Jesus deixou, deixou a família de lado, cara. Teve que deixar. Porque se Jesus ficasse na barra da saia da mãe, perto dos irmãos, ele não ia rodar nada, não dar nada, né? E tem até um episódio que ele fala assim, avisa lá, avisa lá a minha mãe, que tá lá me chamando, que esses aqui são a minha família, entendeu? Quando a gente abre esse leque mesmo da disponibilidade, a gente vai realmente mais longe, né? Então, eu queria só aqui ler em Atos 2, quando foi a descida do Espírito Santo. Vou ler aqui Atos, capítulo 2. A descida do Espírito Santo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordem, concordemente no mesmo lugar. Palavra difícil, hein? Concordemente. E de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Fica até aqui. E a partir daqui, cada um ouviu na sua própria língua. Aqui vai falar aqui de vários lugares, né? Várias cidades e países ali que tinham pessoas com língua diferente. E eu queria deixar bem claro aqui essa questão da língua, tá? Hoje, o negócio está tão mais fácil que a gente nem precisa saber falar a língua. Hoje tem tradutor. Naquela época não tinha tradutor. O tradutor ali era o ouvido do pessoal. Eles ouviam na sua língua, né? Assim, as pessoas às vezes param muito põem muito obstáculo, sabe? Nas coisas. Ah, não vou botar o lugar que é a língua, não sei o quê. Mas, cara, se for chamado para ir para aquele lugar, vai só. Vai só. E o que mais queria falar da língua aqui? Queria só citar a diferença aqui dessa língua que foi falada aqui, claro, que eu não ia deixar de falar das línguas, né? Sabe, já que eu estou aqui, vou falar. Essas línguas aqui, línguas, então, que os homens entendiam. Olha, tá até aqui um pastor Robson entrou aqui agora. Vai me ouvir falar de línguas. Olha. Essas línguas aqui eram línguas lá do pessoal lá. Tipo hoje, inglês, francês, espanhol, parará. Mas nós podemos falar em outras línguas que vão nos ajudar também nessa intimidade que eu falei aqui anteriormente. E eu vou ler dois versículos que está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, vou ler o 18 e 19. Paulo vai falar acerca das línguas. Ele diz assim, ó: dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Paulo aqui, nem um pouco competitivo, diz logo isso. Falo mais que todo mundo. Nada competitivo. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outras línguas. Pronto, o que eu quero dizer aqui é que nós temos uma ferramenta, o cristão, ele tem uma ferramenta que ele não usa e cada vez tem usado menos,
que é falar em línguas estranhas, língua que o inimigo não vai conseguir te entender, tá? Línguas que só o Espírito vai entender, só Deus vai entender essas línguas, né? Essas línguas, quando você fala nessas línguas, você se comunica sem interferências. Pensa assim, não tem barreiras, tá? Não tem ninguém que vai ouvir, é uma conversa privada entre você e Deus, onde você é edificado a falar essas línguas. Então, se você busca poder, você aceitou Jesus, se você já recebeu o Espírito Santo, fale em línguas na tua casa. Busca aí um tempo onde você possa estar orando a Deus e falando em línguas para que você tenha a tua vida edificada. E aí, quando você sair para ser a tal testemunha, você tenha cada vez mais poder de Deus, que é a autoridade de Deus para falar as coisas que você vai vendo, vai vivendo, vai lendo, vai aprendendo do Espírito Santo. Então fica aí essa dica. Eu quero concluir dizendo o seguinte aqui. No início do capítulo 2 de Atos aqui, a gente vê assim, ó. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos no mesmo lugar, tá? Eles estavam juntos no mesmo lugar. Nós hoje estamos todos também juntos no mesmo lugar. Estamos no mesmo patamar. Não tem ninguém mais acima, mais abaixo. Não interessa se você é o membro, se você é o pastor, se você é o desviado, não interessa. Estão todos no mesmo lugar. Estamos todos aqui embaixo esperando vir do céu o poder de Deus, ok? E do mesmo modo que esse pessoal estava esperando aqui receber do céu, nós hoje estamos, como eles, esperando receber poder do céu. E depois disso, a história vai sempre se repetindo, né? Sempre um ciclo. Nós vamos continuar no mesmo lugar, em igreja, juntos, unidos, buscando juntos realmente, de verdade, Deus. E do alto vem Cristo nos buscar. E você repara que vem sempre do alto o teu socorro. Sempre vai vir do alto do teu socorro. Não adianta fugir. Não adianta. O teu socorro, ele só vem do alto. Então, você que está me ouvindo aí hoje, você que está me ouvindo não hoje, está me ouvindo depois, se você tem sua vida, não te conheço, não sei, mas se você tem a tua vida longe dos caminhos do Senhor, se você se distanciou por algum motivo, se você talvez esteja na igreja, faça parte, mas você sente que as coisas não têm sido mais a mesma, se você sente que as tuas forças, elas estão... Tua bateria está acabando, então, cara, fica com Deus. Abraça isso e pense o seguinte, do alto, gente, do alto. Precisamos nos unir e precisamos buscar juntos para receber do alto algo sobrenatural. Sempre virá do alto. Amém? Então eu quero concluir com isso, dizendo que o nosso testemunho, ele é para levar essas boas novas para te dizer que juntos aqui nós conseguimos buscar juntos algo que só vem do céu, só vem de Deus, que é o Espírito Santo, que é Cristo nos buscar e por aí vai. Amém? Amém. É isso. Amém. É isso. Tô cheio de sede. Fala. Então, pastor, faz uma oração. Vamos. Né? Se você aí ouviu essa palavra, você entendeu o quão você precisa se aproximar mais de Jesus, mais da sua palavra, buscar mais essa intimidade. Então, faz essa oração conosco hoje. Toma essa decisão, entrega a sua vida totalmente ao Senhor. Porque sem Ele, né, nós não somos nada. O nosso socorro, tudo vem dele, tudo é para Ele. Então, é o que eu disse lá no início, né? Por causa dele, é por meio dele, né? Que nós temos esse direito de vida eterna, que nós não somos consumidos e
Nós não temos, a morte não é certa para nós, porque nele nós temos a vida. Então, se você hoje reconhece isso, se você quer ter essa mudança na sua vida, então ore assim conosco. Amém? Pode orar, Amém. pastor Romão. Paizinho, nós te agradecemos pela tua palavra e toma essas pessoas aí no lugar onde elas estão e que o Senhor possa palestrar aos corações delas aí e que o Senhor possa mostrá-las que o Senhor é o Deus da vida delas, que o Senhor é o Rei, que o Senhor nos salva. Só o Senhor tem a salvação para as nossas vidas. E só o Senhor para nos mostrar a verdade dentro das suas escrituras. Se você aí desse lado quer tomar essa decisão hoje, diga assim: Senhor, eu te entrego a minha vida, eu confesso, eu digo hoje que Jesus Cristo é o Deus da minha vida, é o meu Senhor e que Ele é o meu Salvador. A Bíblia fala que se você fizer isso, você tem garantida hoje a tua salvação aí. Então, creia nisso, peça isso a Deus, busque a Deus e você será salvo. Amém? Só mais uma Amém. coisa. Eu queria também orar. Hoje a live seria a Maiana, né, que estaria fazendo. Ela não pôde estar aqui presente hoje, né? Então eu queria fazer, Sabrina faz, uma oração pela vida da Maiana, pela família dela, né? Para que Deus esteja lá, daquele lado também, operando na vida dela. Amém? Amém. Senhor, nesta hora nós queremos orar, nós queremos te pedir que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, e de encontro a Maiana, onde quer que ela esteja. Que o Senhor venha levar, Senhor, paz, que o Senhor venha levar tranquilidade, que venha levar a cura sobre a sua casa, sobre a sua família. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos que nesse momento o Senhor possa estar ali, fazendo a tua vontade, fazendo o teu querer. O Senhor venha ajudá-la a que ela possa mais uma vez contar um testemunho das grandes coisas que o Senhor tem feito na vida dela, da sua família. Que o Senhor venha trazer paz ao seu coração. E, meu Deus, tudo aquilo que não é de ti, tudo aquilo que não provém de ti, Pai, nós repreendemos em nome de Jesus. E que o Senhor possa estar presente ali onde ela estiver. Que o Senhor possa estar presente ali na sua casa. O Senhor possa levar a cura para sua família. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças Amém? a Deus. Amém. Gente, muito obrigada por todos que estão aqui, que estão entrando novamente. Vamos deixar gravada essa live também. O pastor vai ter que juntar, porque tem duas partes. Ficou duas? Tá. A gente já Ficou, porque a outra travou, eu fechei e pus, Salva. mas depois você dá A um gente já jeitinho faz tecnológico. aqui. Tá bom. Olha, resto de semana abençoada para todo mundo. Que Deus abençoe. Obrigado, pastor Ramon. Tchau, boa Amém. noite, boa semana a todos Deus vocês. abençoe. Tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.